Saudações a todos, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje, na nossa série de aulas dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre plano cartesiano. E nisso, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Por acaso, vocês já jogaram xadrez? Ou até mesmo batalha naval? A batalha naval, ou xadrez, se baseia em vários quadradinhos, certo? Com números e letras. Por exemplo, eu acho que seu barco está no 9A. E aí eu marco ali para saber. Então, é um sistema de referenciamento. E dentro do, do campo realmente naval, tem esse princípio de plano, desse direcionamento, vamos dizer, em horizontal e vertical, né? No caso, horizontal e vertical. Então, com base nisso, um conhecimento já pré-existente, hoje a gente vai falar sobre o plano cartesiano, que foi idealizado pelo matemático René Descartes. Se você estudou filosofia, foi o cara da frase penso, logo existo. Aí vem um imbecil e fala assim, se uma pedra existe, ela pensa. Tá certinho. Mas vamos aqui, vamos focar. Porque se eu me lembro de Descartes, eu me lembro das pessoas que me descartaram. Vamos aqui no plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, a gente, mais usualmente, a gente coloca como o Y, que seria a nossa linha vertical, e a nossa linha horizontal a gente chama de X. É um padrão matemático do plano cartesiano. E essa linha aqui, vocês vão ver, ela é verde, essa é a abscissa, e a ordenada é a rosa. O importante é o plano cartesiano é dividido em quatro setores ou quadrantes. O primeiro quadrante seria tudo positivo, porque esse aqui é o ponto zero, o ponto de intersecção entre as duas retas é o ponto zero. Isso é extremamente importante. Então ele é dividido em quatro quadrantes, ou quatro setores, não importa muito bem. Mas vamos chamar de quadrantes, porque formalmente a gente chama de quadrante. Então, na intersecção, no ponto de intersecção é zero. Se está indo para cima, no caso das ordenadas ou do y, então está indo para cima, positivo, indo para baixo da intersecção, negativo. Indo para, olhando de frente, né? Indo para direita, certo? Indo para sua direita, no caso, é positivo. Então, no eixo das abscissas, se está indo para a direita, é positivo, para a esquerda é negativo. Se você está olhando para trás, no caso ninguém faz isso, então não faz nem sentido pensar desse jeito. Então, o primeiro quadrante, e ele segue em sentido horário. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, nesse quadrante aqui, os dois são positivos. Nesse quadrante aqui, os dois, um é negativo e um é positivo. Nesse quadrante, os dois são negativos. E nesse quadrante, um positivo e um negativo. Certo? Então, em tese, esse é a base do plano cartesiano. Então, nas próximas duas aulas, incluindo essa, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o plano cartesiano. Esses são os conceitos básicos do plano cartesiano e você coloca uma escala nele. Você pode colocar uma escala no plano cartesiano e, com base nisso, você pode se localizar dentro do plano cartesiano. E onde isso é aplicado? Além do xadrez, do campo minado, da batalha naval. Por exemplo, a latitude e a longitude, a gente pode pensar que é um tipo de plano cartesiano. Uma sendo abscissa, outra sendo a ordenada, a gente consegue se localizar dentro de um plano. Óbvio que a Terra não é plana. E esse aqui é uma outra série que a gente pode já conversar sobre isso, porque eu já vi engenheiro civil que usa um teodolito, o teodolito é uma ferramenta que se baseia na esfericidade da Terra, achando que a Terra é plana. Então, assim, é surreal, mas isso é outra coisa. Mas uma extrapolação matemática, e pipipi, popopó. Então, não é esse o caso, não é esse o caso hoje, tá? Mas aqui, o plano cartesiano ele tem muitas funções, certo? Se você coloca aqui, ó, pontos, vários pontos em sequência, e às vezes tenta connect dots, como dizia o Steve Jobs, então conectando os pontos, você às vezes vai ter um desenho, vai ter um formato. E é aí que surgem as funções.
Então, mais para frente, a gente vai ter funções lineares, funções parabólicas, funções esféricas, funções elipses, né, elipsoidais, não sei, mas funções que formam uma elipse, funções que formam um círculo, funções que formam uma reta, uma parábola ou uma linha totalmente que a gente não viu. E foi com o plano cartesiano, o embasamento do plano cartesiano, embasamento de localização, extrapolando para um terceiro campo. Então, a gente tem o x, o y, e aí um z saindo e entrando do plano, que inserindo essas funções, esses pontos alocados, começaram a fazer desenhos com essas funções, e com essa base começou a surgir a animação 3D. Então, tudo, e eu falo com a maior tranquilidade, tudo da matemática pode ser aplicado aí dentro de certa forma. Óbvio que o plano cartesiano é bidimensional, para a gente ver outras coisas, a gente teria que ir para uma tridimensionalidade, então a gente ia expandir a ideia do plano cartesiano, não em si o plano cartesiano, porque o plano cartesiano é bidimensional, tá? Só ver isso é importante. Mas se a gente colocar uma função, a gente às vezes pode desenhar aqui dentro. Se você desenha nessa dimensão, se você desenha bidimensional aqui, você ainda pode conectar isso aqui e formar várias figuras e tudo mais. Então, com o plano cartesiano, a gente consegue extrapolar matematicamente ele, fazer com várias ideias, e você vai ter um mundo mágico. Então, por isso que eu sou tão fascinado pelo plano cartesiano. René Descartes isso foi uma das maiores presentes que o René Descartes deixou para a gente, deixou para a humanidade, foi o plano cartesiano e sua aplicação. Óbvio que a gente pode separar em plano cartesiano em duas aulas, que vão ser a aula 1 e a aula 2 de exercício. Aula 1, localização de pontos, distância de pontos. Aula 2, a gente vai falar um pouquinho sobre equação da reta, que é a parte mais fácil de equação envolvendo o plano cartesiano, que elas normalmente estão conectadas, porque só achar ponto, qual quadrante está ponto tal, qual quadrante está ponto tal, é bem tranquilo, não tem necessidade de fazer algo muito aprofundado, tá? Então, se liga nas próximas duas aulas, na quarta e na sexta, e é isso.